Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar, por favor, para que você se coloque em pé e abra sua Bíblia comigo no livro do Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em rápidas palavras, eu queria trazer uma palavra, uma reflexão do coração de Deus para os nossos corações, que tem por tema bendita inquietação. Bendita inquietação. Você pode repetir comigo? Bendita inquietação. Queridos, o que é inquietação? Qual o significado da palavra inquietação? Bom, inquietação significa estado daquilo que está inquieto, que foi alvo de agitação, pessoa agitada, estado de quem demonstra falta de sossego, que não consegue repousar apesar de deitar, e que não consegue dormir apesar de fechar os olhos, pessoa sem tranquilidade, pessoa extremamente nervosa. O inquieto, ele é consumido, ele sente apreensão, a agitação na sua alma, ele sente nervosismo, desassossego e apoquentação. Esta é uma pessoa inquieta. Muitas coisas nesta vida, trazem inquietações na nossa alma, desassossego ao coração. Por exemplo, quando você se casou, você imaginou que o seu casamento seria apenas um mar de rosas. Mas você, depois de se casar e retornar da lua de mel, você notou e discerniu, e contemplou e viu que o casamento não é só um mar de rosas. O casamento traz inquietações. Muitas vezes o marido traz inquietações no coração da esposa. Muitas vezes a esposa traz inquietações no coração do marido. Muitas vezes os filhos sentem inquietações no coração acerca dos pais. Eu, por exemplo, quando eu tirava uma nota vermelha e que eu sabia que era o dia da reunião dos pais e mestres, eu ficava em jejum e oração o dia todo. Na noite anterior eu já ficava inquieto. Já colocava 2, 3 bermudas por debaixo da calça. Acho que minha mãe nunca soube disso, mas ela não está aqui, né, coitado. E quando eu apanhava no outro dia, amortecia. Pá. E eu teatrava então um choro, uma dor, que na verdade nunca existiu, mas na noite anterior eu fiquei inquieto. Quando a gente ora a Deus pedindo filhos, nós oramos até que Deus dê, a gente fica inquieto. Deus, quando virá? E quando Deus dá, a gente fica inquieto por conta do choro da criança a noite toda, que não nos deixa dormir. E aí então, quando ela nasce e se torna bebê, o nosso coração fica inquieto para comprar fraldas, para comprar papinha. E aí quando ela cresce mais um pouco, a gente fica inquieto, porque tem que comprar roupa. E lá em casa, eu tenho que ser muito honesto com você. Meu filho desde pequeno começou a crescer.
que quase que de mês em mês tem que comprar nova roupa. Vocês viram aqui, no dia do meu aniversário, o tamanho que eles estão. Porque o nosso coração, por ser um coração de gente humana, o nosso coração tem inquietações. Ou você vai me dizer que não fica inquieto com essa situação toda que o nosso país, que a nossa nação está vivendo hoje. A gente passa pelos grandes centros das cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Aqui na Avenida Goiás a gente vê um monte de salões com a placa aluga-se. Pelo amor de Deus, aluga-se. Eu estou vendendo, só falta colocar a placa, eu dou. Porque a crise está aí. Nós tivemos uma reunião sexta-feira com a equipe do Ministério de Louvor, uma reunião de oração muito gostosa, muito maravilhosa, em que Deus se manifestou. E muitos dos levitas pediram, orem por mim, pastor, porque eu estou desempregado. Ou então, orem por mim, porque eu estou na iminência de entrar em layoff. Ou estou na iminência de ser demitido do meu trabalho, está tendo corte lá, e nós oramos, porque esta é a situação que está diante dos nossos olhos, que nos traz a inquietação. Existem inquietações que são humanas, mas existem inquietações que não são humanas, mas são produzidas pelo próprio Deus nos nossos corações, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga para o seu irmão, esta é uma bendita inquietação. O Neemias foi uma destas pessoas especiais que Deus levantou. Deus inquietou o coração dele para um projeto que estava no coração de Deus, que era reconstruir os muros da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Eu queria nessa noite, muito rapidamente, fazer algumas reflexões sobre as inquietações que vêm de Deus. Eu não quero falar nessa noite sobre as inquietações que vêm do nosso próprio coração, do nosso dia a dia. Mas eu queria pensar com você nessa noite de Santa Ceia do Senhor, à luz da história do Neemias, algumas reflexões sobre as inquietações que vêm nos nossos corações, mas que vêm de Deus. Porque tem inquietações que vêm de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Tem coisas que vêm de Deus, inquietações que vêm do Todo-Poderoso. A primeira inquietação que eu vejo que vem de Deus na história da vida de Neemias é que as inquietações, muitas vezes, diga muitas vezes, são um megafone de Deus, nos chamando para uma espiritualidade mais séria e mais profunda. Você pode dizer aleluia por isso? As inquietações, muitas vezes, que vêm de Deus, são o megafone de Deus, nos chamando para uma espiritualidade mais séria e mais profunda. Diga mais séria e mais profunda. A Bíblia diz que Anani, um dos irmãos de Neemias, chega diante dele com uma notícia terrível. E a notícia era, olha, Neemias, os muros de Jerusalém estão derrubados. A cidade está em opróbrio, é só escombros. E a Bíblia diz, quando Neemias ouve isso, que ele percebe que a crise está diante dos olhos dele. A Bíblia diz no verso 4, que quando ele ouve estas coisas, o coração dele fica inquieto. E ele faz o que todo cristão deve fazer hoje diante da crise que está aí. A Bíblia diz que ele aquece a sua espiritualidade com Deus. Ele se aprofunda na sua vida e na sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele se assenta só. Ele e Deus, ele passa dias se lamentando diante de Deus, inquieto diante de Deus, e ele toma uma posição que todos nós devemos tomar aqui nessa noite. A Bíblia diz que ele jejua e ora ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer algo do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. Veja tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil como algo ruim, não veja isso não. É ruim, mas perceba que por detrás de tudo isso há um megafone de Deus dizendo o seguinte: ó filho meu, filha minha, se aproxime de mim, entra mais na minha presença, jejue, se consagre, porque eu vou me revelar com poder e grande glória na história da tua vida no meio desta crise.
É Deus nessa crise toda nos chamando. Se aproxime. Busque mais. Jejue mais. Tenha vida devocional. Coma a minha palavra. Fica sós comigo. É Deus por detrás dessa crise. É Deus falando e clamando em alta voz. Clama a mim, responder-te-ei, filho meu e filha minha. Buscar-me-eis e me achareis, servo meu e serva minha. Porque eu vou revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu estou acima da crise e eu vou fazer a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Portanto, meu irmão e minha irmã, é tempo de buscar ao Senhor. Mais uma segunda reflexão, que eu disse que eu não vou me demorar mesmo, acerca da inquietação que vem de Deus, é que a inquietação de Deus não nos deixa sossegar enquanto não pedimos perdão. Porque o perdão deixa o coração do ser humano inquieto. Se alguém te feriu, peça perdão. Se você foi ferido, peça perdão. Se você machucou alguém, peça perdão. Peça perdão. Peça perdão. Porque a minha e a tua vitória é debaixo do perdão. A Bíblia diz que quando Neemias ora, se aprofunda diante do Eterno e aprofunda a sua relação com Deus e fica sós com Deus, a Bíblia diz que ele chega à seguinte conclusão: eu preciso dobrar os meus joelhos e pedir perdão diante de Deus. E aqui eu passo para os nossos dias, pelos pecados que as autoridades da nossa nação têm cometido. Nós temos que nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoe os nossos pecados. Porque foi isso que Neemias fez. Eu te faço uma pergunta: foi Neemias que pecou aqui? Foi Neemias que cometeu alguma iniquidade contra Deus? Não foi. Mas ele entendeu que se ele se prostrasse diante de Deus e confessasse o seu pecado em nome de toda a nação, ele cria que Deus reverteria a história do quadro da nação de Israel. Sabe, irmãos, ao invés de muitas vezes a gente apontar fora PT, ou dizer nem passe perto PSDB, a gente tem que começar a dobrar o nosso joelho no chão e dizer para Deus: tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das autoridades que estão aí reinando na nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Age com justiça no nosso meio, Pai. Que venha o teu reino sobre o Brasil, Pai. Que venha o teu reino sobre nós, Pai. E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que a igreja aqui na terra seja o referencial da manifestação do reino de paz, de justiça, de equidade e retidão em nome de Jesus de Nazaré. Que a igreja coloque a boca no pó, se humilhe diante do Eterno dizendo: tenha misericórdia da nossa nação e sara a nossa nação. Posso dizer algo de Deus para os nossos corações? Deus vai derramar um poderoso avivamento aqui no Brasil. Que Deus nos livre de Dilma. Que Deus nos livre de Aécio. Que Deus nos livre do nosso irmão Eduardo Cunha. Mas que Deus manifeste o seu reino na nossa nação. E levante homens e mulheres que reinem com a visão de justiça. Que socorram os pobres. Que sejam governados com a sabedoria de Deus. Para que a nação brasileira seja abençoada. Mas a nação brasileira só será abençoada se eu e você, ao invés de sairmos para nos manifestar nas ruas, começarmos a vir para as igrejas. E começar a dobrar o joelho e dizer: muda a sorte da nossa nação, ó Deus. O Ezequiel, o profeta, no capítulo 22, verso 30 diz: procurei entre eles um homem, diga um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Se pusesse na brecha, não na Paulista, não na Goiás, mas se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Que nessa noite aqui,
Deus encontre nesse lugar homens e mulheres de Deus, que tenham tanta intimidade com Deus, que sintam o peso do pecado da nossa nação, e caia de joelhos diante do Eterno, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, assim como o Senhor age com misericórdia para os pobres e necessitados, age com justiça na nossa nação também. Quem tiver que sair, que saia. Quem tiver que ser levantado, que seja levantado. Mas que o teu nome sempre seja glorificado na nação brasileira. Que Deus inquiete os nossos corações, para que eu e você sejamos homens e mulheres que carreguem como cidadãos brasileiros, mas sobretudo cidadãos do reino de Deus, que trazem sobre si, diante do Eterno, o pecado da nossa nação, e confesse o pecado, para que Deus venha restaurar a nossa nação. Mas em terceiro lugar, terceira reflexão acerca da inquietação que vem de Deus. Olha isso. A inquietação pode ser um chamado de Deus para assumirmos o nosso lugar, a nossa vocação na história da nossa nação. Você pode dizer amém? Neemias entendeu que diante do caos, dos muros derrubados, do desânimo do povo, ele entendeu que aquela inquietação que vinha de Deus era para ele assumir o seu papel e se levantar como cidadão contra o status quo que está aí, e assumir o seu papel de líder, de sacerdote, de intercessor, de reconstrutor do seu povo. Esse é o teu papel. É ser um profeta, é ser um sacerdote, é ser uma sacerdotisa, é você levantar tuas mãos e dizer: venha ao teu reino, Senhor. Eu profetizo paz para o Brasil, eu profetizo a conversão da Dilma Rousseff, eu profetizo a conversão, ó Deus, do vice-presidente, eu profetizo a conversão destas vidas. Porque eu encontro, por vezes, nessa caminhada de fé, gente crente com ódio da presidenta da República, gente com ódio do ex-presidente Lula, gente com ódio, e crente não é para ter ódio, não é para ter ódio, não é para ter ódio, é para orar, é para profetizar, é para se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. O ex-pastor batista Martin Luther King Jr., ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é sim o silêncio dos bons. A igreja precisa se levantar, não levantar uma bandeira política, mas se levantar como a igreja que é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, se levantar em joelhos diante do Eterno, para que o Eterno intervenha na história da nossa nação. Pastor, você concorda com essa corrupção toda? Não, não concordo. Mas eu concordo que a Dilma Rousseff também é digna de receber a graça e a misericórdia, o perdão de Deus e a restauração de Deus. Pastor, você é petista? Nem a pau. Você é PSDBista? Muito menos. Muito menos. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus. E Deus vai fazer lá o que Ele determinou que Ele fará através da oração da igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, a inquietação abre espaço para mudanças, para crescimento. A inquietação é um chamado para mudarmos, para crescermos diante dos escombros, do caos, dos muros derrubados. O que a realidade proporcionou em Neemias foi um despertamento para lutar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A inquietação é a tristeza diante da dura realidade. A inquietação também é a não aceitação do caos, do opróbrio, da separação, da ruína, das desgraças, das dores. A inquietação é enxergarmos a possibilidade de um novo recomeço, de um novo tempo. Tudo isso que está acontecendo na nossa nação é Deus chacoalhando para algo muito bom que vem aí na frente, em nome de Jesus de Nazaré.
A inquietação é um chamado para encararmos a realidade, na convicção de que Deus está no trono e que vem aí coisas boas. Os arautos da economia dizem que o futuro é sombrio. Os querigmas, os proclamadores dizem que o Brasil vai de mal a pior e que nós esperamos aí 5 a 10 anos de recessão. Que o Brasil já não está mais em recessão. Que o Brasil está em depressão. Agora deixa eu dizer algo do coração de Deus para o seu coração. Se você crê, levante a mão e dê glória a Deus por isso. A inquietação traz mudanças surpreendentes. Vem coisa nova aí. A glória da última casa será maior do que a primeira. É nisso que Neemias acreditava. Ele foi à luta porque ele acreditava na restauração da sua nação, da sua cidade. Eu acredito que o Brasil amanhã será bem melhor que o Brasil que está diante dos nossos olhos hoje. Por quê? Porque a igreja está diante do trono para falar com Deus e Deus está agindo no meio da igreja e no meio da nossa nação. Não vai ficar nada escondido. Não vai ficar nada nebuloso. Deus vai trazer tudo à tona. Deus havia usado o pastor Rogério no final do ano passado ou início desse ano para dizer que uma bandeira estava sendo balançada aqui, sangue seriam derramados, mas que Deus estava agindo na nossa nação. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Deus está soprando um vento para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas guarde isso, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Quantos creem nisso? Levante a mão e dê glória a Deus bem forte. Eu creio que Deus levantará homens e mulheres para assumir cargos nessa nação. Homens e mulheres que tenham a Bíblia Sagrada como único livro de regra de fé e prática. Homens e mulheres que queiram trazer o reino de Deus à terra. Um reino de paz, um reino de equidade, um reino de justiça. Um reino em que o rico tem, o pobre também tem. E Deus é glorificado. Você crê nisso? Levante a tua mão e dê glória a Deus bem forte. Você sabia que aquilo que não incomoda não traz mudanças. Mas o que incomoda traz mudanças. E mudanças de Deus estão vindo aí. Deus está mudando a tua história hoje aqui. Pastor, eu fui demitida. Fique tranquila, fique tranquilo. Deus está no trono. O teu coração está inquieto, mas eu estou trabalhando em teu favor. E você ainda vai fazer um culto de ações de graças para que Deus seja glorificado. Mais uma quinta reflexão. Por vezes, a inquietação pode ser o sinal que você e eu estamos no centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Pastor, estou tão inquieto, estou tão inquieta, eu consigo assistir a televisão sem falar com Deus. Isso é sinal. A inquietação pode ser o sinal que você está no centro da vontade de Deus. Há uma célebre frase que durante muitos anos eu ouvi, que estar no centro da vontade de Deus é estar no sossego, é estar na bênção, é estar na paz. Mas às vezes, estar no centro da vontade de Deus é ser pequeno e ter que encarar os grandes faraós da vida como Moisés encarou. Às vezes, é ter que conviver, encarar os irmãos caluniadores, perseguidores, com os irmãos difamadores, e que estão doidos para te derrubarem, te matarem. Como José. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus é ser perseguido pelo exército de Faraó, num beco sem saída diante do mar, mas obedecendo a voz de Deus, mesmo sem entender a perseguição, firme diante de Deus, firme diante do mar, sabendo que Deus vai abrir o mar, porque Ele está no controle da história. Estar no centro da vontade de Deus, às vezes, é cair na cova dos leões. Estar no centro da vontade de Deus, às vezes, é ser jogado na fornalha de fogo ardente.
Que isso, pastor? Estar no centro da vontade de Deus é viver só em vitória. Nem sempre. Diga para o seu irmão, nem sempre. Às vezes estar no centro da vontade de Deus é ser diagnosticado com uma doença grave, mas está aqui adorando a Deus, crendo que Deus está no controle e que Ele tem poder para te curar nesta Santa Ceia aqui nessa noite. Pastor, o que eu fiz? Porque essa enfermidade não sai. Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, e Deus te trouxe aqui para te dar cura. Se você crer, levanta a tua mão e exalta o nome de Jesus. A dona Lídia, que era a presidente do Betel brasileiro, onde eu estudei em João Pessoa, na Paraíba, ela dizia sempre para nós: filhos, vocês podem estar no pior lugar do mundo, porque ela dizia: eu não sei para onde Deus vai enviá-los para pastorear. Pode ser que alguns de vocês sejam enviados por Deus para o Afeganistão. Talvez alguns de vocês vão para o Tibete. Outros para a Síria, lá no meio da guerra civil. Outros irão para a África. Outros vão pastorear igrejas e catedrais maravilhosas. Mas outros, pode ser que pastoreiem numa igreja, numa favela, num barraco. Mas se vocês estiverem no centro da vontade de Deus, vocês podem estar no Afeganistão, podem estar no Tibete, pode estar na Síria, pode estar numa igreja catedrática enorme, com mais de 5.000 membros, ou podem estar numa igreja, numa favela, num barraco simples, que não tem luz, mas tem que ser cultuado com uma vela. Se vocês estiverem no centro da vontade de Deus, a minha vontade e a minha bênção estará sendo estabelecida nas suas vidas, e eu estarei sempre com vocês. Sexto lugar, vamos deixar Deus inquietar os nossos corações, verdadeiramente, com as coisas que realmente inquietam o coração de Deus. Deixa eu repetir. Vamos deixar que Deus inquiete os nossos corações, não com o fim da novela, coisa banal. Último capítulo da novela, meu Deus, eu não posso perder por nada. Fica inquieta, será que ela vai ficar com ele? Será que vai trair ele? Ai meu Deus, tem de misericórdia, intervinha, Senhor, no último capítulo da novela. Meu Deus, será que o Palmeiras ganhou do Corinthians? Será que o Corinthians ganhou do Palmeiras? Eu estou aqui, Senhor, mas agora o juiz apitou. Tem misericórdia, mostra, revela. Vamos deixar Deus inquietar os nossos corações com as coisas que realmente inquietam o coração de Deus. Sabe o que inquieta o coração de Deus? É quando você está aqui adorando, com dinheiro no bolso, e você sabe que o irmão que está do seu lado não tem o que comer hoje, e você continua adorando, indiferente à sorte do seu irmão. Se existe algo que inquieta o coração de Deus, são essas coisas. E Deus quer que você comece a ser inquietado pelas coisas que inquietam o coração de Deus. Sabe o que inquieta o coração de Deus? É quando você busca outras coisas ao invés do reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que inquieta o coração de Deus? É quando você é convocado para estar num culto de consagração ao sábado de manhã, e você até se esquece que tinha culto. Sabe o que inquieta o coração de Deus? É quando você trata a tua esposa como se fosse um cão. É quando você trata o seu marido com indiferença. Essas coisas inquietam o coração de Deus. Você sabe o que inquieta o coração de Deus? É quando você não olha na cara do seu irmão, tem raiva do seu irmão, não suporta o seu irmão. Sabe o que inquieta o coração de Deus? É ver uma criança, como por exemplo aquela que tentou, junto com refugiados sírios, escapar da guerra civil, e de repente o pai se perdeu da criança, e a criança apareceu morta lá no mar, à beira-mar. E que um soldado pega a criança no colo e a levanta, morta ali. Essas coisas inquietam o coração de Deus. E a igreja precisa acordar para isso. A igreja está inquieta com as coisas desse mundo, e precisa aprender a se inquietar com as coisas que inquietam o coração de Deus.
Você sabe que inquieta o coração de Deus? É a prostituição, é o adultério, é a fornicação, é a difamação, é as briguinhas entre nós. Essas coisas inquietam o coração de Deus. Porque o que inquieta o coração de Deus é que você e eu precisamos ser santos, ser separados, jejuarmos, orarmos, nos consagrarmos, buscarmos mais a Deus. Essas coisas inquietam o coração de Deus. Mas em sétimo lugar, acredite. Diga ao seu irmão, acredite. Creia que neste momento difícil da sua vida, Deus também está inquietando o coração de muita gente em seu favor. Aleluia. Isso é profético. Você crê, Valéria? Deus está inquietando o coração de pessoas em seu favor. A notícia vai chegar. Deus está mexendo no coração do rei para te abençoar. Isso é profético, porque o Deus da Bíblia Sagrada, a história de Neemias, é a história da inquietação divina. Deus inquietou o coração de Neemias para ir reconstruir os muros. Deus inquietou no mesmo momento o coração do rei Artaxerxes. Para o rei olhar no semblante de Neemias e abençoar Neemias para fazer a obra. E não só isso, ele inquietou o coração do rei, para o rei entregar cartas para Neemias, para ele buscar aquilo que ele precisava para a reconstrução das portas dos muros de Jerusalém. Deus inquietou os sacerdotes, os escribas, para voltar a palavra. Deus inquietou os trabalhadores para ajudar Neemias na reconstrução. Deus inquietou homens investidores de madeiras, tijolos, para abençoar o povo, abençoar o projeto do coração do povo. Deus inquieta individualmente, mas Deus também inquieta coletivamente. E Deus falou muito profundamente ao meu coração: diga à minha igreja que eu estou tocando em coração de pessoas para abençoar o meu povo. Acredite, o Deus que está inquietando o seu coração é o Deus que está inquietando o coração de muita gente para te abençoar, porque Deus é fiel. Mas em último lugar, a inquietação dos nossos corações é também um instrumento do amor de Deus para discernirmos que neste mundo só nos aquietaremos em Deus. Deixa eu dizer algo para o seu coração. Você pode confiar em advogado. Você pode confiar em médico. Você pode confiar em político. Vai devagar com político. Você pode confiar em pastor. Pode confiar no irmão. Mas não tem para onde correr, não. O seu coração só vai se aquietar em Deus. Segurança, conforto, paz, alegria, fé, convicção para vencer e para reerguer muros é só em Deus. Espere em Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Irmão, em nome de Jesus, não espere muitas coisas dos políticos, não. Espere em Deus. Confie em Deus, se apoie em Deus, busque a Deus, porque foi Deus quem te prometeu, e é Deus que é poderosamente Deus, para abrir todas as portas, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Guarda isso no seu coração, fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Salmos 46. Salmos 46. Termino aqui, pastor Rogério. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é, irmãos? É o Delúbio, irmãos? É o Nestor Severó? É o Aécio? É a Dilma? É o Levi Fidelix, com o trem dele lá, o metrô, sei lá.
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Neemias sabia disso. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que o Brasil tema, e os montes afundem no meio do mar, os montes de partidos. Ainda que escondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos. 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 Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra entre vós. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu te dizer uma coisa e concluo aqui. Assim que você e eu deixarmos Deus inquietar os nossos corações com as coisas que inquietam o coração dele, tenha certeza absoluta que ele aquietará o seu coração acerca das suas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pode se assentar, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.